Boa tarde, me chamo Mariane, e o meu grupo ficou responsável por discutir a respeito da hemodinâmica e a circulação do sangue durante o exercício e em alguns outros momentos. Meu grupo é composto por Mariane, Pedro Henrique e Sami. Bom, a hemodinâmica é o estudo que vai analisar e avaliar as relações entre o fluxo, a pressão e a resistência, no caso do sistema circulatório. O sistema circulatório ele vai ter como característica importante ser um sistema de alça fechada contínua. Além disso, existem algumas outras características físicas do sangue que são importantes, que ele é composto por plasma e células. O plasma vai ser a porção aquosa, que vai ter os íons, as proteínas e os hormônios. Já as células que vão constituir esse sangue são as hemácias, as plaquetas e os leucócitos. As hemácias, elas vão conter hemoglobina, que vai ser usada para transportar oxigênio. As plaquetas, elas vão exercer um papel importante na coagulação sanguínea. E os leucócitos, eles vão ser importantes para a prevenção de infecções. Além disso, tem um termo que é bastante usado, que é o hematrócito, que vai corresponder ao percentual de células que vão constituir o sangue, 42% do sangue é constituído de células e o restante vai ser plasma. Nessa imagem que a gente colocou, o plasma, ele está nessa parte de cima, e as hemácias, né, as células, elas vão estar mais concentradas na parte de baixo. E o hematrócito de um indivíduo adulto, do sexo masculino, normalmente é de 42%. Já no caso de um adulto do sexo feminino, vai ser de 38%. O sistema circulatório, como a gente sabe, ele é muito mais viscoso que a água. Então, ele vai ter mais dificuldade para correr ali pelo sistema circulatório. E isso se dá, essa viscosidade se dá por conta das hemácias que estão em grande quantidade. Inclusive, na anemia, que é a diminuição das hemácias, o sangue ele vai ficar menos viscoso. Além disso, existe uma relação entre a pressão, a resistência e o fluxo. O fluxo sanguíneo ele vai depender da diferença de pressão entre as duas extremidades. Se as extremidades, se as pressões elas forem iguais nas duas extremidades, o sangue ele não vai fluir. Mas se a pressão for maior em uma das extremidades do vaso do que na outra, o sangue ele vai fluir da extremidade de maior pressão para a extremidade de menor pressão. E a velocidade do fluxo sanguíneo pelo sistema vascular vai ser proporcional à diferença de pressão ao longo do sistema, mas vai ser inversamente proporcional à resistência. Então, tem uma equação que pode ser utilizada para saber isso, que é essa aí que a gente colocou, fluxo sanguíneo igual a delta pressão dividido pela resistência. Esse delta pressão vai ser a diferença de pressão existente entre as duas extremidades do sistema circulatório. Além disso, a resistência do fluxo ela vai ser diretamente proporcional ao comprimento do vaso e a viscosidade do sangue também. Então, essa equação aí que a gente colocou é resistência igual a comprimento vezes a viscosidade dividido pelo raio à quarta potência. Isso nos diz que o aumento do comprimento do vaso ou da viscosidade vai resultar em um aumento proporcional da resistência. Boa tarde a todos. E agora eu vou dar continuidade falando sobre as fontes de resistência vascular. Na maioria das vezes, a viscosidade do sangue e o tamanho dos vasos sanguíneos, em condições fisiológicas, elas não vão se alterar. Só que o fator primário que vai regular o fluxo do sangue nos órgãos vai ser o raio, o diâmetro, no caso, das veias e artérias. Com o efeito da variação do raio, a velocidade do fluxo da corrente sanguínea ele vai ser intensificada até a quarta potência.
O sangue, ele tem a capacidade de poder ser transferido de um sistema orgânico para o outro, através de processos de vasoconstrição e vasodilatação. O que seria isso? A vasoconstrição é o encolhimento do raio do vaso e a vasodilatação é o contrário, é a expansão do raio do vaso. Isso acontece muito durante exercícios de alta intensidade. Para desviar o sangue para os músculos em contração e removê-los de tecidos que não estão sendo tão usados como no momento, ou seja, nosso organismo tem essa capacidade de mudança. A maior resistência vascular ao sangue vai acontecer nas arteríolas, né, que é onde passa o sangue arterial, que é rico em oxigênio. É possível também se verificar, conforme o gráfico aí, uma queda considerável na pressão arterial no decorrer do tempo, né? Isso pode ocorrer uma variação de até 70% a 80% dos valores iniciais. Isso vai acontecer primordialmente nas artérias. Falando agora nas alterações de distribuição de O2, durante a realização, quando nós realizamos um exercício de alta intensidade, a necessidade de oxigênio nos músculos ela vai aumentar muito. O nosso metabolismo das células ele vai necessitar de muito mais aporte de oxigênio para realizar as suas atividades. E esse aporte de oxigênio ele é muito maior do que é usado normalmente quando estamos em estado de repouso normalmente. Essa demanda elevada de oxigênio faz o fluxo para o músculo em contração aumentar bastante. Isso vai acontecer por meio de dois mecanismos básicos. Um vai ser o aumento do débito cardíaco e o segundo vai ser a redistribuição do fluxo sanguíneo de órgãos que não estão sendo tão usados, como eu disse anteriormente. Nosso organismo ele tem a capacidade de identificar o local de maior necessidade de aporte sanguíneo e, como existe um estoque limitado de sangue percorrendo o nosso corpo, esse sangue vai ser retirado de áreas com menos uso e demandado para áreas com maior uso. Bem, as alterações do débito cardíaco. O débito cardíaco ele aumenta durante o exercício conforme a taxa metabólica necessária para a realização do mesmo. Sendo que a relação existente entre o débito cardíaco e o percentual de consumo máximo de oxigênio ele vai ser linear. O aumento do débito acontece durante o exercício realizado na vertical. Ele vai ser mediado por um aumento sistólico da frequência cardíaca em indivíduos com pouco ou nenhum treinamento, né? E o volume sistólico não aumenta muito além de uma carga de trabalho de 40% a 60% de VO2 máximo. Ou seja, essa vai ser a variação em uma pessoa sedentária ou uma pessoa pouco treinada. Portanto, as taxas de trabalhos maiores que 40% a 60% de VO2 máximo geram aumento do débito cardíaco nesses indivíduos pouco treinados. Isso se dá apenas por meio de elevações da frequência cardíaca, ou seja, o ritmo cardíaco vai ser muito maior do que uma pessoa que tem um condicionamento físico melhor. A maioria dos especialistas, eles acreditam que o volume sistólico atinge um platô entre 40% a 60% do VO2 máximo em pessoas sedentárias ou com treinamento moderado. Entretanto, tem evidências de que o volume sistólico ele não chega a um platô em atletas altamente treinados, ou seja, atletas de alto nível, durante o exercício de corrida, sendo específico o exercício de corrida. O débito cardíaco máximo ele vai tender a diminuir linearmente, ou seja, não contínua. E tanto em homens quanto em mulheres após os 30 anos de idade. Isso vai acontecer principalmente por causa da diminuição da frequência cardíaca máxima, que vai diminuir conforme o envelhecimento. Conforme os anos passam, essa frequência vai reduzir. Por exemplo, o débito cardíaco ele vai ser igual à frequência cardíaca vezes o volume sistólico. E qualquer redução da frequência cardíaca resultaria em uma redução desse débito cardíaco, como eu disse anteriormente. Já a diminuição da frequência cardíaca máxima, de acordo com o envelhecimento, ele pode ser medido conforme essa forma que está sendo apresentada aí à direita, que vai ser FC máximo, que é a frequência cardíaca, igual a 220 menos a idade do indivíduo que está em estudo. Só que essa fórmula, usando o exemplo de um indivíduo de 20 anos de idade, que é o que está sendo descrito no livro base, esse indivíduo ele vai ter uma frequência máxima de 200 batimentos por minuto, enquanto uma pessoa que com 50 anos de idade teria uma sequência um pouco menor, de 170 batimentos por minuto. Isso é uma estimativa, né?
Claro que não vai ser 100% exato. Só que essa fórmula que eu falei anteriormente, ela não pode ser usada para todas as faixas etárias. Ela só pode ser usada de crianças até 17 anos de idade. Para usar em crianças, vai ser já a fórmula que está ao lado. FC máximo, que é a frequência cardíaca, igual a 208 menos 0,7 vezes a idade da pessoa. E, como na mesma coisa dos adultos, a fórmula para a criança ela vai fornecer apenas uma estimativa. Isso vai poder variar conforme o organismo de criança para criança.